Hello, guys! Então, hoje nós vamos ver o... Oi, Babi! Nós vamos ver o calendário para posts para teachers. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre linha editorial e calendário editorial. E estamos aqui ao vivo no Instagram também, tá? A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui é o que é a linha editorial, que muita gente não sabe, né? O que é linha editorial e o que é o calendário editorial. Eu não sei se vocês já... Hello, hello, olá, todo mundo que está entrando. Olá, coração para vocês. Hoje já temos um coração diferente também, ó. Um coração aqui também. Então, uma das coisas que eu queria falar é da diferença da linha editorial e para o calendário editorial, que muita gente não sabe, acha que é a mesma coisa e se perde nesse meio todo. Então, a linha editorial e o calendário editorial, eles servem para você organizar o seu Instagram e a sua casa e você saber o que você postar e o que você não vai postar também, né? Então, é para te ajudar, é uma ferramenta para te ajudar, não é para deixar ninguém pirando com isso, ok? Então, a primeira coisa é lembrando que é para ajudar. Segunda coisa, a diferenciação de calendário e de linha editorial. Vamos pensar numa revista. A única revista que eu lembro é da Capricho. Então, por exemplo, a Capricho. Que linha editorial que tinha a Capricho? Né? Qual era a linha editorial? Quais os temas que a Capricho aplicava? Ela falava lá de boys, né? Tinha teste lá para encontrar os boys, oi, Bia. Tinha teste para um monte de coisa. Falava de música, falava da fofoca dos famosos, falava de um monte de coisa assim. Essa era a linha editorial da Capricho, certo? Então, pense como se o seu Instagram fosse uma revista. Na Capricho tinha o temão, que era, né, teenagers, basicamente, era coisas para teens. Depois tinha o tema e um teminha. Essa abordagem eu vi na Valesca Bruzzi, tá? A Valesca Bruzzi que fala assim, temão, tema, teminha. Gostei, ensinando dessa forma aqui, porque eu acho que é mais fácil, tá? Então, qual é o temão de um teacher? Inglês, certo? O temão do inglês. Agora, eu espero que você já tenha seu nicho, né? Então, por exemplo, o meu nicho no meu Instagram, Teacher Dani Costa, seria o quê? Inglês para adulto, iniciante ou básico. Inglês para adulto, iniciante ou básico. Então, esse é o meu nicho, né? Dentro do inglês, eu tenho lá iniciante e básico. Então, por exemplo, eu não vou postar present perfect, porque iniciante ou básico eles não vão saber muito. Eu posso falar de present perfect no meu teminha, por exemplo, mas sem falar que é present perfect, para não confundir muitas pessoas, tá? Isso é a linha editorial. O seu temão, o seu tema e o seu teminha. O meu tema no inglês pode ser, por exemplo, vergonha. Muita gente tem vergonha de falar inglês. Muita gente fala que não tem tempo, fala que não tem dinheiro. Então, isso pode ser o tema e não o temão. Você não vai ficar só falando disso, né? O principal é você ensinar o inglês. E depois você pode falar o quê? De vergonha, de quem não tem dinheiro, dar uns tapas na cara lá dos outros lá para falar assim, ainda quer dizer você diz que não tem tempo, mas compra seu PlayStation lá, né? Que é super caro. Valeu. E o seu teminha são coisas suas. No meu caso, sou eu, Dani. No caso da Bia, é a Bia. No caso da Gabi, é a Gabi. Então, a sua revista é você. Você é o protagonista da sua revista, tá? Dani, mas todo mundo fala já sobre verbo to be. Mas você não falou ainda sobre verbo to be. Ninguém sabe como você explica o verbo to be. Eu, por exemplo, tenho uma forma diferente para falar do verbo to be. Eu sempre falo, não menospreze o verbo to be, porque tu chega lá no avançado e não sabe o verbo to be. E eu sempre falo que tem a palavra-chave do verbo to be, que é amareis, né? Am, are, is, am, are, is. Se eu não falo isso lá no Instagram, se eu não ensino dessa forma, será que o pessoal vai ver assim? Será que o pessoal vai lembrar? Então, não é só porque todo mundo já falou que você não vai falar. Não pense assim, porque senão ninguém vai falar de nada, porque tem tudo no Google.
ninguém vai falar de nada, só que as pessoas te seguem, as pessoas vão para o seu Instagram porque elas querem saber como você explica, como você ensina. Então, mão, tema, linha. É como se fosse um triângulo invertido, o nosso funilzinho, né? E a gente até teve algumas perguntas que mandaram na caixinha. Deixa eu até ver se eu consigo ver aqui. Ah, aparece aqui. Aparece. Perfeito. Então, perguntaram do funil também, e depois eu vou explicar sobre isso. Mas a primeira coisa que eu queria definir era isso: a diferença de linha editorial e calendário editorial. Então, o que é a linha editorial? A sua guia de produção de conteúdo. Nada pode ser aleatório, tudo tem que ter uma estratégia para você estar na sua linha editorial. O calendário são só os dias que você vai fazer isso. Tá? A sua linha são todos os temas que você aborda, e o calendário são os dias. Segunda, eu posto isso. Terça, eu posto isso. E por aí vai. Essa é a diferença de linha para calendário editorial. Até aqui, tudo certo? Quem está ao vivo aqui, eu estou gravando aqui também, porque depois eu vou deixar para os close friends. Então, nada pode ser aleatório e tudo tem que ser baseado nos conceitos que você acredita. Um exemplo, eu acredito muito em atendimento personalizado. Você não dá aquela sua aula VIP lá para o seu aluno, se você não personaliza a aula dele, não necessariamente ele vai aprender que nem todo mundo. Então, isso é uma coisa que eu tenho que abordar. Tudo certo? Tudo certo. Então, o coração hoje está diferente, Bia. Olha o coração para você. Coração de ouro. Tá? Ó, aqui para vocês também, coração. Tem o coração aqui normal também. Mas, enfim. Então, eu falo desse atendimento. Eu acredito nesse conceito. Eu também acredito na importância de que pessoas compram de pessoas. Então, se a pessoa não me conhece, será que ela vai comprar de mim? Ter resultado também não é fácil. Eu também acredito nisso, que não é você estudar inglês 1 hora, uma vez por semana. Eu falo isso direto no meu perfil. Você acredita nisso? Sim ou não? Mas você fala isso no seu perfil? Então, tem essas coisas que a gente muitas vezes, né? Nós teachers, não falamos, né? A gente não fala, nós não falamos. Pelo amor de Deus, português errado, não. E aí a gente tem que falar, porque senão as pessoas não sabem. O que a Dani acredita se eu não falar? Não tem que falar, tá? E também, de vez em quando, é bom dar um tapa na cara aí do pessoal achando que aprender inglês em 1 semana resolve, não vai resolver. E é bom fazer uns posts assim também para espantar o pessoal que só quer dica, essas coisas, por aí vai. Você pode falar das suas ideias, das suas crenças, do seu posicionamento, dos seus valores, tudo isso. Tudo isso é conteúdo. Tudo isso precisa estar na sua linha editorial. E aí você vai encaixar dentro do seu calendário editorial. Como que a gente vai fazer isso, né? Tudo precisa ser estratégico. Então, cada post tem que aumentar o nível da consciência da sua audiência. Então, o que é aumentar o nível de consciência? Nós temos o funil de vendas. Até tem uma pergunta sobre funil de vendas aqui que eu vou responder no final. Eu vou responder as perguntas que mandaram. E se você que está ao vivo não mandou lá na caixinha dos stories, você pode mandar aqui também. Tem uma caixinha de pergunta aqui. Você pode mandar que eu vou responder ao final todas as dúvidas que tiverem, tá? Então, né, cada post tem que aumentar o nível de consciência. Você está lá no funil. Gente, vou fazer assim que é menor, assim ficou muito grande. Ó, aqui tem o funil. Aqui é o maior, é o topo, é quem está chegando no seu perfil. As pessoas, muito provavelmente, não sabem que você dá aula, não sabem no que você acredita, não sabem se você é solteira. As minhas, por exemplo, não sabem que tem um boy. Então, por aí vai, né? As que estão chegando aqui que não te conhecem. A do meio já estão ali no seu perfil, já sabem mais ou menos de você, mas ainda não entendem por que ela deve comprar de você. Por que você é a teacher dela? Por que eu sou a teacher que ela quer? Por que é a Dani? Então, aqui a gente tem que levar o nosso cliente até o finalzinho do funil para que ele entenda, a gente aumente o nível de consciência, que ele chegue até o final aqui e compre da gente. Fale assim, eu quero ser aluno da Dani, porque a Dani é foda, porque a Dani é incrível e eu me relaciono com a Dani. Caraca, então a Dani é a minha teacher. Então, isso aqui é o funil de vendas dentro da sua linha editorial e do calendário de post. Vocês estão vendo que não é só postar?
não é só postar. Não é só postar. Tem que ter uma estratégia por trás, porque postar por postar não dá em nada. Tem quantas pessoas que eu vejo aqui que às vezes me mandam pergunta que estão com 10 mil, 50 mil e nem produto tem. Não está nem na bio que vende aula, que dá aula particular. Quem chega lá, como é que vai saber? Você tem que falar. O óbvio também precisa ser dito, tá? O óbvio precisa ser dito. Vamos lá. Quando eu posto uma foto pessoal, vocês já devem ter visto que eu já postei algumas fotos pessoais minhas assim do nada. Tem um texto explicando. Nada ali é aleatória. Não é para querer curtida, mas sim a conexão. Então, se eu posto uma foto lendo, o que eu quero dizer com isso? Eu valorizo os estudos e tem uma legenda explicando por que eu estou lendo e tudo mais. Se eu posto uma foto minha viajando, eu mostro que, olha só, não é só estudo, ei, não é só trabalho, eu também vivo, a Dani aqui também vive. Então, tem coisas que são completamente estratégicas e você precisa pensar nisso no seu perfil. Vai botar todo dia foto de viagem? Não, não vai. Mas você pode, por exemplo, botar uma foto sua viajando. Sei lá, eu tenho uma foto, por exemplo, em Londres, que atrás tem a... Ai, qual é o nome? Aquela roda gigante lá. Não é o Big Ben, não. O Big Ben é o relógio. Ah, esqueci. Que tem aquela roda lá. Já leio rapidinho, Bia. Tem aquela roda. O pessoal sabe como é que é roda gigante em inglês? Então, eu posso postar aquilo ali e na legenda, ou eu posso fazer um post de carrossel e boto assim, arrasta para o lado. Ei, Fabrício, tudo bem? Arrasta para o lado. E aí, do lado, tem um conteúdo de inglês. Ou eu posso falar como foi a minha viagem. Quem me conhece há mais tempo, eu falo, quando eu cheguei em Londres, a minha primeira hora em Londres foi chorando. Depois eu explico por quê. Não vem ao caso nessa live aqui. Eu já falei em algumas lives e nos stories também. Mas a questão toda é, quem me conhece, quem tem interesse na Dani, sabe das minhas histórias. Sabe disso. E se eu não conto, ninguém sabe. Não tem essa história no meu feed, por exemplo. Tem que ter. É um erro meu. Eu tenho que botar. Porque tem gente que vai se conectar com isso. Ó, a Bia. Ontem postei uma foto minha agradecendo o carinho das pessoas e falando como amo meus alunos. Perfeito, perfeito. E ontem, hoje é quinta. Ontem foi quarta. Pode ser um bom dia, dependendo do seu calendário editorial. Não precisa ser necessariamente final de semana. É aí que a gente escolhe o calendário editorial. Depois, Bia, você vê as suas métricas. Como é que foi esse post numa quarta? Foi legal? Se foi legal, toda quarta, por exemplo, você pode fazer um post pessoal. Olha só que interessante. Então, a gente também tem que fazer tudo baseado em estratégia. Não é postar uma foto na quarta e falar assim, flopou e não vou testar mais. Não, não é assim que funciona. As coisas não são assim, meu amor. Tem que fazer teste, testa, erra, testa de novo. Testa, erra, testa de novo até dar certo. Uma hora dá certo, entendeu? Tem que ver isso também. Ok. E aí você tem que dar o direcionamento para o seu cliente. Ó, eu escolhi o dia propositalmente. Me diz por quê, Bia, que você escolheu propositalmente. Porque se você não der um direcionamento para o seu seguidor, oi, Elisa, ele não vai saber para onde ir, ele vai ficar perdido. Então, a pessoa ela tem que percorrer esse funil, ela tem que percorrer isso através do quê? Dos seus posts. E aí, quando ela percorre isso, ela entende que ela está pronta para comprar de você ou não. E tá tudo bem. Se não quiser comprar de você, beleza. Não se conectou e tá tudo certo, tá tudo ótimo. Meu Deus. E tá tudo bem. Quarta, meus posts alcançam mais pessoas. Olha aí a estratégia dela. Ela fez a pesquisa, ela viu que nas métricas delas, quarta é um bom dia. E ela foi e fez um post estrategicamente com o agradecimento para os alunos. Isso é muito bom, Bia. Parabéns. A gente vai vendo o nosso calendário editorial, que agora eu já expliquei tudo da linha editorial. Falei temão, tema, teminha, beleza. Agora o calendário a gente precisa ver os dias. Como que a gente vai ser estratégico para poder aumentar o nível de consciência dessas pessoas, né, que estão chegando no nosso perfil?
Por exemplo, a Bia já deu aqui um grande direcionamento para todos nós teachers, analisando as métricas. Como é que ela sabe que quarta tem bom engajamento, que alcança mais pessoas? Porque ela já fez alguns testes, então ela já viu que quarta é um bom dia. Na quarta, o conteúdo que você vai botar. Isso é uma coisa que você pensa também, tá? E aí tem como criar uma estratégia de conteúdo, que eu botei aqui para vocês, e close friends, vocês vão receber tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Vai ter lá no nosso Drive, vai ter o resumo de todas as lives, tá? Então, close friends, sejam preparados, vocês vão receber depois. E a live que está aqui, caso aconteça alguma coisa com essa aqui, né? Essa daqui vai ficar gravada. Então, ó, essa estratégia de conteúdo que você vai criar, ela sempre tem que estar alinhada com o que você vai vender no final. Vamos supor, a Elisa está aqui, ela faz lançamento, né, da mentoria dela, ela também é uma mentor, teacher mentor, que nem eu, e ela também vende mentoria, e ela faz com lançamento. Então, vamos supor que ela vai lançar em setembro, né, mês que vem. Ela já tem que estar aquecendo o público dela desde agora, os posts dela já tem que estar chamando para essa mentoria desde agora, mais ou menos, se for no final do mês, né, eu não sei mais ou menos, mas dizem tem que chamar de 30 a 45 dias, aí depende da linha de lançamento que ela vai seguir, né? Vários tipos de lançamento. Lançamento é só o evento que você faz para poder lançar o seu produto. Nós, teachers, normalmente não temos lançamento porque a gente está sempre com a nossa agenda aberta, né? Pode ser estratégia também não ter sempre a nossa agenda aberta. Pode ser estratégia a gente fazer de 2 em 2 meses, por exemplo. Pode ser estratégia abrir bimestralmente aí alguma coisa. Pode ser estratégia. Mas quem está sempre com a agenda aberta, o que você precisa definir? O que você vai vender, quando você vai vender e para quem que você vai vender. Então, são 3 coisas, né? O que, quando e para quem. Se você vende todo dia, toda semana tem que ter algum post de vagas abertas. Já fez a sua inscrição? Ou um depoimento de algum aluno e aí depois chama, ó, entra no formulário no link na bio, por exemplo. Então, são várias coisas que a gente tem que ter em mente, né? Porque o que você vende? Só aulas particulares? Ou você vende também um e-book? O teu material é incluído, ele está incluído ou o aluno paga a parte? Você tem um plano de 3 meses? Como é que é o seu produto, o seu serviço, as suas aulas? Como é que são as suas aulas? Ou você tem outras coisas que você vende também? Isso tudo tem que ser definido. Quando que você vai vender? Foi o que eu falei. É sempre no início do mês ou sempre você aceita aluno? Se o aluno entra em contato hoje com você, você tem como atender esse aluno? Dia 26/8, uma quinta-feira. Você tem como atender esse aluno se ele entrar em contato hoje com você querendo aula hoje? São coisas que a gente tem que pensar. Então, se você não pode atender hoje, você pode fazer um post hoje chamando para a semana que vem. Daí começa o mês, por exemplo. Ou para a segunda semana de setembro. Você tem que pensar nisso. Não pode só fazer um post por fazer post. Você postar hoje, venha ter aula comigo, o aluno vai e entra em contato com você e você não tem agenda aberta, o que adiantou aquele post? Então, você tem que ser claro para isso também, tá? Para quem você vai vender, quando você vai vender e o que você vai vender. Em ordem, é o que, quando e para quem, tá bom? Pelo amor de Deus. Então, tenha isso aí em ordem. Peraí que eu sei de onde eu estava. Aqui. Então, você tem que ter as suas ideias principais nos seus posts e as ideias secundárias. Por exemplo, Dani, eu no meu de inglês, no Teacher Dani Costa, como que eu faço? A minha ideia principal, eu sempre gosto de passar para os meus alunos que eles são protagonistas, que eles precisam estudar sozinhos, que não adianta só chegar lá na aula e estudar aquela 1 hora e acabou. Não. Então, se eu tenho isso como um valor meu, como uma crença minha, nos meus posts tem que ter o quê? Tem que ter calendário, para eles, calendário de estudo, roteiro de estudo, pode ter também um checklist semanal do que eles podem estudar. Eu posso falar assim, por que você estuda o presente antes de estudar o passado? Algo do gênero. Eu posso dar algumas informações assim, que são mais o quê? Conteúdos. Conteúdos não existem. Eu vi isso, eu fiquei meio... Enfim, conteúdo, tipos de conteúdo educativo, né?
Então, você pode postar mais conteúdo educativo. Vai ser todo dia? Não, não vai ser todo dia. Eu estava vendo uma influenciadora e ela falou que ela posta 2 posts educativos muito bem estratégicos, que ela sabe que vai performar bem, e depois ela posta foto, crença, e faz a questão da identificação com as pessoas. Aí eu fico assim, 2 posts. Caraca, e a gente aqui, nós teachers, quebrando a cabeça para tentar fazer posts incríveis todos os dias. Brabo, né? E no perfil dela dá certo. No nosso, claro que você tem que ver primeiro quantos dias você vai postar. Quantos dias que você consegue fazer? Quantos posts você consegue fazer na semana? Qual é a sua frequência? Porque teve gente que me perguntou na caixinha como ser constante. E aí eu pergunto para você, o que é ser constante para você? Porque, assim, para mim, eu consigo postar uma vez por dia, às vezes eu posto mais de uma vez, por exemplo. Se eu consigo fazer o Reels é sempre o segundo conteúdo do dia, sempre tem algum conteúdo agendado, porque o Reels não dá para agendar por enquanto, né? A gente espera, torce, né, que dê para. Mas os stories talvez já tem como salvar rascunho, quem sabe daqui a pouco não tem como agendar o Reels, né? E aí, eu sou assim, eu posto todo dia, consigo postar todo dia. Eu era assim antes? Não. Antes eu conseguia postar, eu postava quando dava. Eu depois decidi que a minha constância seria 3 vezes por semana. E aí, como é que eu decidi quais dias? Que nem a Bia falou. Ela viu lá o que dá certo, para ela, quais os melhores dias para ela, quais os dias que ela mais alcança a gente, quais os dias mais assim, e vai lá e posta. Eu gosto de postar todo dia para a gente poder estar na cabeça das pessoas todos os dias, tá? Mas se você for postar só por postar, é melhor não postar, às vezes. É melhor não postar, às vezes, né? Então, por exemplo, num dia que não alcança. Bia, você sabe qual é o dia que dá menos interação para você? Tem gente que fala assim, é sábado. Aí eu vou ver, a pessoa não posta no sábado. Óbvio que vai ter menos interação se você não posta nada no sábado, caraca. E daí não reclama, né? Sexta, eu nem ligo de postar mais, nunca dá certo. Aí, o que a Bia falou, ela já percebeu que isso para o público dela não dá certo. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Bia, que eu quero fazer para todo mundo aqui. Você já fez todos os tipos de postagem? Já testou todos os horários de sexta? Já fez Reel, você já fez live, você já fez post carrossel, você já fez meme, você já fez todos os tipos de post possível na sexta? Porque isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Nossa, tá estourando demais essa luz aqui no Zoom. Acho que eu vou desligar. Ó, não. Ela botou não com uma carinha de palhaço. A questão toda é o seguinte: o que eu quero passar aqui para vocês? Não é ficar achando que, eu postei 2, 3 vezes, não deu certo, e eu vou parar de postar. Você não testou tudo, cara. Por que você vai parar de postar? Ó, você está bem? Eu estou. Ai, que bom, Adam. Bom que você está bem, eu também estou bem. Ai, que lindo! E vocês, estão tudo bem aí? Eu tô tentando aqui ver minha câmera, que tá me boicotando aqui, mas acho que agora eu consegui. Pronto. E aí, a gente estava falando dos dias, né? Que dia que é melhor para você? Que dia que você pode deixar para lá de postar? E entenda uma coisa, não é deixar de postar porque você não está afim. É deixar de postar porque, de repente, realmente não deu tempo, ou deu algum erro, alguma coisa. Mas se você se programa, se você se organiza, dá tempo. Dá tempo. E eu estou falando que dá tempo porque eu sou a louca que trabalha 40 horas na prefeitura, que tem 2 perfis, um de inglês, um daqui, ainda dou mentoria, consultoria aqui para professores. Então, ainda tenho uma vida, ainda encontro com a minha família, tem o boy que tá ali. Então, assim, dá tempo. A questão é como que você prioriza o seu tempo. Não aguenta, Dani. Então, é isso. E, então, voltando aqui, toda informação que as pessoas precisam para comprar de você, né?
Será que é para mim? A pessoa tem essas informações? As pessoas que já tiveram resultado, situação, os seus alunos, você posta que você já resolveu essa situação? Será que você posta a evolução do seu aluno? Ou então o feedback que ele te deu? Por exemplo, eu tive uma aluna que ela me mandou um áudio falando assim, Dani, eu adorei a aula de hoje porque eu consegui ir bem na minha prova. Eu adorei a aula de ontem, que eu consegui ir bem na minha prova de hoje. A nossa conversa, a conversação realmente deu certo, tal, não sei o quê. Pronto, resolvi um problema, conversação. Olha só, tem muita gente que tem problema com isso. O que eu fiz? Fui lá e postei. É um post. Um post com feedback. É um post fortíssimo. Vocês fazem isso? Vocês fazem isso? Porque tem que fazer. Então, ó, como funciona? Suas aulas, como é que é? Como é que você vende? Quais são os planos que você tem? Mostra os bastidores, por exemplo, pega o celular e eu mostro, ó, aqui é meu cenário. Aqui no Zoom dá para ver melhor. É assim que eu dou a aula no Zoom, né? Tem aqui, aí aqui tem o Groot, está escrito Home, ó. Meu cenário de aulas particulares é assim, ó. Tem um home ali, tem uma florzinha. Eu sou dessas, eu gosto de deixar as coisas assim. E aqui no Zoom aparece. Então, assim, como é que são os seus bastidores? Porque daí, de repente, a pessoa vê o Groot. Eu tenho uma aluna que adora o Groot, eu postei esses dias lá. Ela falou assim, eu também tenho o Groot. Eu falei, então vamos tirar uma foto. Aí tirou, aí nós duas com uma foto, cada um segurando o seu Groot. Olha só que legal, também dá um post. E isso eu postei nos stories. Se eu quisesse fazer no feed, poderia? Poderia. Eu teria que ver qual o dia que daria mais certo. Postei uma foto do meu filho, Arecem no Face. Hoje ele tem uma parte para fazer. Então, postar a foto do filho, quanta conexão não dá? Mostra que você é mãe. A gente tem uma close friend aqui, que ela, na nossa consultoria, ela decidiu que ela daria aula para mães. Olha só, ela postar foto dos filhos dela faz todo sentido. Todo sentido. E, tipo, ela pode postar toda semana, falando assim, meu filho hoje já sabe falar isso, ele não sabia falar antes, olha só que legal. E você, já botou o seu filho também? Também quer aprender inglês? Vem comigo. Então, são coisas que a gente tem que fazer. Ó, com música, tipo, bem família, exatamente, ó, isso aí é bem legal. Muito bom, Adam. Então, ó, qual o método que você utiliza? Você tem algum método mais específico? Você foca mais na conversação? Você foca mais no quê? Você tem algum material que você usa? Né? Mostra para o seu aluno que você é a solução para o problema dele. E se você não mostrar isso no seu post, ele não vai saber. Ele não vai saber. Então, é assim que a gente tem que fazer. E aí, agora, como que a gente monta? Como que a gente vai definir essa linha editorial, né? Primeiro, a gente tem que fazer uma pesquisa. Vou postar no Insta. Isso aí, poste sim. Você falou que postou no Face, né? Posta no Insta também. Primeiro, é muito bom a gente saber dores e sonhos da pessoa. Aí você fica assim, mas que merda é essa? É dor na coluna? É dor de cabeça? Não é isso. Não é esse tipo de dor. O que é a sua persona, né? Quem que você quer atrair? Por exemplo, eu tenho uma aluna que eu adoro ela. Eu quero várias dela comigo. Então, ela é minha persona. Para quem não sabe o que é persona. Essa é a minha persona. Aí eu quero atrair várias dela. Eu quero ter várias aluninhas, várias fulaninhas, né? Vou falar fulaninha aqui para não falar nome. Qual que é a dor dessa minha aluna? Ela tem muita dificuldade para falar. A maioria das pessoas tem dificuldade para falar, né? Obrigada, Ada. E ela também tem... Ela, às vezes, troca algumas letras, por exemplo. Aí isso é uma dor específica dela, né? Isso é um problema específico dela. Mas tem gente que também não consegue... tem uma coisa muito interessante. Eu falo uma coisa, ela não entende essa coisa. Por exemplo, they e they. They e they. Ela nunca consegue pegar qual que eu tô falando. Ela não percebeu a diferença do som do TH. Isso é uma dor. As pessoas não sabem o TH. Então você ensina. E da sua forma. Com o seu sorriso contagiante, assim como o meu. E aí, qual o sonho? O sonho dessa... Sim. O sonho dessa minha aluna é viajar. O sonho dessa minha aluna, ela quer viajar para os Estados Unidos, ela quer ir para a Disney. Então, esse é o sonho dela. Qual é o objetivo dela, né? Vai ter?
Beijo. O boy vai malhar, gente, de novo. Você já saiu. Gente, de novo, oh, meu Deus, ele já treinou comigo, já me fez passar mal e vai lá. Cuidado, tá? Eu. Tá, vamos lá. Não, Adam. Sim na primeira, não na segunda. E aí, o objetivo com que você ensina, né? O que está impedindo? Então, ela quer ir para a Disney. O que está impedindo ela de conseguir ir para a Disney? Primeiro, a pandemia. Isso é uma dor. Isso é uma dor da minha persona. Que ela não está podendo viajar agora. Então, isso é uma dor para todo mundo, tá? De todas as personas aí. E aí, o que você tem que fazer? Você pode botar isso. Já que você está na pandemia e você não consegue viajar, você não consegue realizar o seu sonho, por que você não adianta o que você quer? Você não adianta o que você tanto quer, que é o quê? Aprender inglês agora. Por que não? Entendeu? Não tem como a gente fazer várias coisas assim para que a gente traga o aluno para a gente. Mostrar o nosso dia a dia, que nem eu faço quando eu vou caminhar. Hoje eu fui caminhar, eu postei aqui. Lá no de inglês eu boto o walk and talk, que daí eu ensino inglês quando eu estou andando com coisas da rua, com coisa de casa. E aumentar aquele nível de consciência que a gente falou. Tá? E aí, qual é o objetivo dessa linha editorial, né? Como organizar? A gente tem que construir a nossa autoridade. Alguém sabe aqui me explicar o que é autoridade? Autoridade não é ser autoritário, tá? Muita gente que acha que não tem nada a ver. Autoridade é assim, por que você é bom no que você faz? Por que você é bom no que você faz? Por que você vai ser minha teacher? Por que você vai ser uma boa teacher para mim? Né? Então, como que a gente pode atingir esse objetivo? Como que a gente pode botar isso lá? A gente pode botar algum passo a passo, a gente pode falar, botar um guia, dar um e-book. Isso, Gabi, perfect. Ser referência na sua área. Isso é ser autoridade. Very good. A melhor resposta ever, tá? Parabéns. Congratulations. Heart para Gabi. E outro coração também, porque hoje eu estou com 2 corações aqui diferenciados. Mas, enfim. E aí, você tem que botar alguma coisa para essa pessoa, isso, passar confiança, ótimo, perfeito. Para que você consiga fazer isso, o que você tem que postar? O que você tem que postar para você conseguir mostrar autoridade para sua pessoa? É botar lá que você tem diploma? É botar lá que você é viajada? Também, mas não é só isso. Se você botar um post passo a passo para você conseguir estudar na sua semana. Ai, foi a garrafa que suja. E aí o seu seguidor segue esse passo a passo e consegue ter um resultado, ter a nossa pequena vitória lá. Cara, ele vai falar, pô, essa teacher entende, né? Essa teacher realmente entende do que ela tá falando. Então, vou seguir ela aqui porque ela sabe o que ela tá falando. Então, o que mais vai te dar autoridade são aqueles com o tipo de post, o conteúdo que ensina, que é educativo. Então, tipos, né? Pode ser o post como fazer, tarará, como estudar inglês mesmo se você não tiver muito tempo. Hey, Tawane, lista. Lista de coisas que você precisa saber para poder viajar em paz. Olha só, lista de palavras, lista de não sei o quê, checklist, tem um esquema visual, um mapa mental, passo a passo, guia, manual, tudo isso você pode fazer. E você pode até fazer do mesmo assunto, só que dessas outras formas. Então, é bem legal isso aqui, tá? Gerar identificação. Então, como que você pode atingir esse objetivo, né? Para gerar identificação com você. Contar histórias. Que nem eu falei aqui, a história da minha primeira viagem em Londres, que eu chorei na minha primeira hora lá em Londres, que eu não conseguia falar e tal. É um post que eu vou fazer, porque eu vou contar essa história. Que foi uma dor. Eu já contei no meu de inglês, mas eu vou trazer para cá também.
Então, algo que eu conquistei, que eu tenho orgulho, eu já fiz lá um post no de inglês, minhas conquistas. E aí eu botei lá meu mestrado, viagem em família, aí botei um monte de foto lá só com coisa boa, como eu perdi o medo, quando eu fiz a bariátrica, botei foto minha lá pesando 127 quilos. E isso tudo gerou muita identificação, porque muita gente comentou e muita gente conheceu mais sobre mim, porque tinha gente que não sabia que eu tinha mestrado, ou não sabia que eu tinha feito a cirurgia, ou não sabia que eu já tinha ido para vários países. Então, isso aqui é algo muito legal de você fazer. Aí, às vezes, a gente esquece. Você fala assim, ah, mas eu não sou formada em letras. Desculpa, foda-se que você não é formada em letras. O que te dá autoridade? Você é uma boa professora independente disso, cara. Nunca morei fora, eu também não. E aí? Não me faz uma professora pior por causa disso. Então, tenho isso em mente. Por que você criou o seu perfil? Eu já contei lá no outro, por exemplo, eu criei o meu perfil na pandemia porque os alunos ficaram sem aula, eu não queria que eles ficassem sem aula de inglês, então eu criei o meu perfil lá e comecei a postar conteúdo de inglês para eles aprenderem mais. Olha só que história legal. Isso me dá autoridade. Pô, eu não quero que os meus alunos fiquem sem aula. Que incrível, né? Eu acho incrível. Tem gente que acha também. História de transição, né? Como foi você quando não sabia inglês e agora que você sabe? O que mudou na sua vida? Que portas que abriram para você quando você já sabe inglês? Quais os desafios que você teve quando você aprendeu inglês? Porque eu falei aqui na live com a Aline, né? Que a Aline me chamou para fazer uma live no meu perfil de teacher. E eu falei que a minha família não tinha dinheiro, que na minha época não tinha internet, que foi difícil de estudar, porque era só caderno e dicionário. São desafios. E que eles vão se identificar, ou então vão ver, caraca, não tinha internet. Então são coisas. Teve gente que perguntou como é que era na live. Como é que era sem internet? Tem gente que não sabe, tem gente nova, os alunos novos não sabem. Isso é importante falar desses desafios que você teve. História de alguém que te ajudou no meio do caminho. Eu falei da minha tia que me comprou, que ela morava no Canadá, ela trouxe um dicionário desse tamanho assim da Macmillan, que me ajudou pra caramba. Então isso é muito legal. Os erros que eu cometi, os acertos. Quer ver um erro que eu cometi, que foi porque eu chorei em Londres? Eu só estudei inglês americano. Chegou em Londres, eu não entendi o sotaque britânico de jeito nenhum. E aí eu achava que eu não sabia inglês. Essa é a história de Londres. Aí eu fiquei chorando por uma hora lá. Aí depois eu saí do banheiro, fui lá, botar a cara na rua e conversar com as pessoas para tentar entender. Que eu falei, não é possível que eu estudo a minha vida inteira e não entenda, né? Mas foi um erro só focar em um sotaque. Hoje em dia, é uma das coisas que eu faço com os meus alunos. Quando eu boto eles para ouvir, né? Eu sempre tento pegar, mesclar, botar vários sotaques. Até os alunos da prefeitura, tá? Não é só os particulares, não. Porque é interessante que eles tenham essa visão. Eles escutam K-pop, o K-pop tem coisa de inglês lá com o sotaque dos coreanos lá. Então, é diferente também. E os seus acertos, o que você fez de certo? Por exemplo, eu fui muito motivada. Eu queria casar com o Nick quando eu era quando eu era criança, por isso que eu aprendi inglês. Foi uma motivação meio bosta? Foi, mas não me fez desistir, porque depois eu me apaixonei pelo inglês. Então foram duas paixões aí que me mantiveram motivada, né? Você também pode engajar. Tem muita gente que fala que não sabe como engajar. Como é que eu faço para o meu aluno me responder? Você incentiva a conversa, né? Primeiro, você tem que botar entretenimento. Teve até alguma coisa aqui na caixinha que falaram. Ai, o pessoal só quer ver meme e Reels. Como é que eu vou postar outra coisa? Gente, se o pessoal só quer ver meme e Reels, você vai fazer isso? Vai. Todo dia? Não, porque senão você não vai vender. Se você só posta meme e Reels, você não tem aquela trajetória do funil que a gente acabou de falar aqui. Você vai entreter, mas não é só com meme, não é só com Reels. Você pode fazer mais conteúdo assim, já que eles querem mais assim, pode. Pode fazer aqueles posts de que aponta, nem tô falando dançar. Eu não ligo para dançar, então eu danço mesmo, faço Reels, não tô nem aí. Pago mico, adoro pagar mico. Mas assim, ficar apontando já é algo mais dinâmico, de repente, o pessoal gosta.
os meus Reels de inglês dão muito melhor do que os Reels daqui, por exemplo. Eu já estou começando a perceber que o meu público daqui já não quer tanto Reels. E aí? Vocês gostam mais de coisa visual, de coisa estática. Eu já até fiz essa pesquisa nos stories. Vocês preferem post estático ou stories? Eu vou ficar perdendo um maior tempão fazendo Reels. Tem que fazer essa pesquisa, porque senão você não sabe. Repostar. Repostar é uma outra forma que a gente tem também. Ana, Gabi, fica rindo de mim, né? Repostar é outra coisa muito legal que você pode fazer, porque você, em 2 meses, você ganhou e perdeu seguidores. Então, teve pouca gente que viu que você postou, teve gente que não viu, teve gente que já estava no seu perfil e não viu aquele post, e teve gente que não lembra. Então, você pode até repostar a coisa. Você pode repostar de outras formas também. Eu fiz um repost esses dias porque eu queria patrocinar um post que deu muito certo aqui, só que no final eu fiz tipo uma enquete com sim ou não. E aí não patrocinar não aceita isso. Nada que pareça que é clicável e não dá para clicar, o Instagram aceita. E aí, o que eu fiz? Eu esperei 1 mês, eu nem esperei 2 meses, eu esperei 1 mês, fiz o mesmo post. Eu só tirei minha foto do início e tirei esse negócio do final, que ele não vai aceitar. Acabou, fiz o mesmo post. O conteúdo era o mesmo. Eu podia ter mudado, podia ter feito um Reels. Eram 9 coisas. Eu podia ter feito um Reels com 9 batidas e ter feito assim e o resto na legenda. Mesma coisa, mesmo conteúdo. Então, repostar, né, formas de sempre reciclar esse conteúdo é maravilhoso. Pedir para interagir. Por exemplo, quando eu pintei o cabelo, eu perguntei quem estava aqui no perfil, sabe? Eu perguntei, ai, o que vocês acham? Ai, meu Deus, não ficou do jeito que eu gostei. Não era para ter ficado tudo louro, era só para ser daqui para baixo. E o pessoal interagiu. Por quê? Porque a gente está no Instagram, a gente não está aqui para estudar. São poucas pessoas que têm essa mentalidade. Agora que está mudando, né? Mas a maioria das pessoas aqui estava para ver foto. Aí agora vem a questão de rede de ser só vídeo, né? A gente tem que conversar, a gente tem que interagir. Quem está aqui na live, acho que a grande maioria fala direto comigo no direct. E eu sempre respondo. Eu sempre respondo. Eu sou super acessível no direct. Eu não vou dar uma consultoria de graça no direct, porque eu não sou trouxa. Mas eu sempre, sempre respondo. E eu também aconselho que vocês não deem, tá? Não fiquem tirando um monte de dúvida no direct do seu aluno, não, porque senão ele não compra de você, porque você faz tudo de graça. E aí teve até uma pergunta aqui também que eu vou postar depois. Tem um monte de teacher mentor, né? Teacher mentor que fala para não dar dica. Porque dica parece que você dá de graça. Quem dá dica faz de graça. Então, por isso que a gente fala para não dar dica. Você não vai postar dica? Não, você vai postar dica, só que você não vai dar esse nome, queridinho. Você vai dar sugestão, como eu ensinaria isso, como eu estudo inglês. Não vai botar dica de hoje. Não. Você bota outra forma, outro título. Não usa a palavra dica. É só isso, tá? Não é não dar dica. É só não usar a palavra dica. Mas no fundo, tu tá dando dica. Tu tá dando dica mesmo, é isso mesmo. As pessoas falam que não, é errado. Eu sei mais. Brincadeira. Mas, enfim, post de cultura pop também é legal fazer, né? Relacionado ao conteúdo que todo mundo conhece. Por exemplo, eu fiz quando tava o BBB lá, eu fiz o post da Carol com K, e aí eu falei assim, leia sem K. E daí eu botei várias palavras que o cara muda no início, né? E esse post deu muito certo, porque eu botei a foto da Carol com K no post. Fiz um post também como estudar com BBB, e aí eu falei, ignore as distrações, aí eu botei lá o Big Fone. Então, assim, cultura pop é o que está acontecendo no momento, ou coisas, por exemplo, eu sei que tem muita gente aqui no meu perfil de teachers, da minha idade. Então, tem muita gente que gosta dos Backstreet Boys, que gosta de Ariana Grande, que gosta de Britney Spears, que gosta dessa cultura pop, do pop mesmo, né? Se eu fizer alguma coisa, muita gente pode se relacionar. Tem gente que não, mas tem gente que vai. E tá tudo bem, porque quem se relacionar tem mais chance de comprar de mim, tem mais chance de comprar de você.
Você tem que saber se no seu perfil tem mais gente da sua idade ou se tem mais gente mais nova. No meu perfil de inglês tem gente mais nova. Ó, amo, tá vendo? A Bia ama. Eu já sabia que você amava, meu amor. Mas assim, tem gente que vai gostar e tem gente que não vai, tá tudo bem. Não vai ser por causa de um post que você fez da Britney Spears que o pessoal vai deixar de te seguir. Talvez, se você falar de política, pode ser que o pessoal deixe de te seguir. Mas aí eu, por exemplo, não vejo por que você falar de política. Não vejo. Opa, a câmera aqui tá bugada. Agora voltou. Então, tem coisas que você tem que tomar cuidado só pela questão de bom senso na internet, tá? Estou terminando aqui, eu já vou falar das perguntas. Você também pode incomodar, tacar lá o dedo na ferida, tá? Tacar o dedo na ferida, ou dar uma reflexão para a pessoa, né? Que a pessoa nem sabe para que ela tem que aprender inglês agora, a pessoa nem sabe, mas você pode falar. Você sabia que quando a pandemia passar, é bem capaz do pessoal abaixar o preço das passagens e aí você não vai viajar porque você não sabe inglês? Por que não começar agora? Na semana que vem eu vou abrir turmas do dia tal ao dia tal, barará. Interessou? Link na bio. Olha só. Ó, eu só ganhei falando das rainhas do pop, tá vendo? É isso. Beijo, sociedade, é isso aí. Por quê? Porque muita gente se interessou por isso. Muita gente, né, identificou. E aí, como que você pode incomodar ao gerar reflexão? Polêmica, você pode gerar polêmica. O que está todo mundo falando dentro, né, do inglês e se posicionar contra ou a favor. Por exemplo, vamos ver aqui, inglês. As pessoas falam que vão para o cursinho porque está mais barato, mais ou menos, né? Mais ou menos, que eu fui ver alguns cursinhos aí que são Jesus na cara. Aí, qual que é a diferença do cursinho para o professor particular, querido? O professor particular, ele é particular. Ele vai estar lá te dando o seu atendimento. Então, assim, o cursinho pode ser, por exemplo, o seu vilão. Tu pode botar o cursinho como vilão. Um post. Por que que eu sou contra cursinho? Polêmico. Polêmico. Vai dar engajamento, hein? Vai dar engajamento, hein? Aconselho vocês a fazerem. Acho que eu vou fazer no meu, hein? Que eu sou dessas. Eu já falei, tem um destaque no comece aqui, no comece aqui do meu perfil. Tem lá eu falando de gente grande do mercado. Porque tem gente grande do mercado, eu não vou falar nomes, mas vocês vão saber quem são, né? Tem um homem grandão e uma mulher também super incrível. Eu adoro a mulher, amo de paixão. E o homão grandão, ele tá fazendo várias. Ele vende curso de várias línguas agora, né? E aí fui eu receber um e-mail no Teacher lá que eles estão contratando teachers. Ou seja, você compra um curso de um teacher e você não tem aula com ele. Isso é uma polêmica. Isso é uma coisa que você pode falar. Isso dá um post bom. Isso vai dar engajamento. Pode dar um tapa na cara, falar o que está fazendo errado. Nem eu falei, tu acha mesmo que se você estudar só uma vez na semana você vai ficar fluente, meu bem? Tá errado. Então, tapa na cara. Motivar. Pode falar isso, cada um tem seu ritmo, para alguns demora mesmo. Mas para você, o interessante é não desistir. Então, let's bora, vamos continuar, entendeu? Então, tem que motivar também. Inimigo em comum ou inimigo da audiência? O que a sua audiência detesta? O que o pessoal detesta? Vamos ver de inglês. Quem pode me ajudar aí? Meu Deus do céu. O que você detesta, por exemplo? O que seu público detesta? O meu público. Tem gente, por exemplo, que não gosta de aprender com música, sabia? Eu fazia stories com música, dava super bom, porque muita gente gosta, mas tinha gente que veio me falar que não gostava. Tem gente que não gosta, sei lá, de pensar em alguma coisa que a sua odeia, detesta. E aí você faz um post sobre isso. Acalmar os medos. Que medo? Tá tudo bem ter vergonha. Tá tudo bem errar. Tá tudo bem ter sotaque brasileiro, tá? Todo mundo tem sotaque. Pois é, também acho.
Nostalgia, aí foi o que eu falei lá dos Backstreet Boys, Britney Spears. Aí, aqui, nesse caso, tem que pesquisar a idade dos seus seguidores, né? A gente pode falar, por exemplo, Tamagotchi. Se eu falar, alguém aqui já teve Tamagotchi? Porque Tamagotchi, nossa, eu posso. Ai, que saudade quando a minha preocupação era só meu Tamagotchi, porque agora tem que pagar tanto boleto que ninguém merece. Ó, falo muito do sotaque brasileiro, tá vendo? Então, tá no caminho certo. Pode dar uma indireta também, né? Por exemplo, o que gostaria de falar, mas não tem coragem. Então, sei lá, o que vocês acham de aprender inglês só ouvindo música? Ou então falar não dá certo. O que você acha que dá? Então, tipo assim, só aquela frase ali pode ser uma indireta para alguém, a pessoa pode compartilhar, traz seguidores, mas na legenda tem lá você ensinando e você falando que pode ser assim. Enrolação, cursos que só pensam no lucro aí, focar só no livro. Perfeito, Gabi. Olha quanta coisa você tem. Gabi, anote isso tudo, tira print aí e faz post disso, porque isso tudo aí maravilhoso. E agora a gente chegou num lugar. Já tá acabando, tá, gente? Posicionamento. Você tem que se posicionar. Você tem que saber se você gosta. E isso que ela falou do foco no livro. Eu uso livro. A Gabi, de repente, não usa livro. Mas e aí? Tem alunos meus que gostam do livro. Tem aluno que não gosta. Então, você também tem que saber que, assim, você é assim. Você vai atrair gente que vai querer isso e você vai atrair gente que não vai querer. E você vai afastar gente que não quer. Beleza, porque se você não usa, não é interessante para você. Tá tudo bem isso. Sei lá, se tem gente que quer falar que fica botando parceria via direct. Gente, isso não dá certo, fala sério. Ou então, não tem link na bio. Não tem link na bio, você vai. Como é que a pessoa vai falar com você? Só pelo direct? Ou quantidade versus qualidade. Você prefere estudar todo dia com um conteúdo bom, estudar mesmo, tipo 10, 15 minutos por dia e ser legal? Ou você estuda 1 hora na semana muito? Qual que você acha melhor? E aí tem gente que vai botar lá 1 hora na semana e eu vou lá, dou tapa na cara e falo que não é bem assim, entendeu? Dá para fazer também. Aí você aponta o que você acredita, você afasta quem não quer comprar de você, né? Que é a sua não persona, que no marketing eles chamam. E você não pode ter medo do hater. A hater vai ter em tudo qualquer lugar, e aí vocês caguem pro hater, porque o hater também é engajamento, tá? Então, gostando ou não, foda-se, é engajamento. Você não pode agradar todo mundo, nem todo mundo vai comprar de você, até porque você não pode atender todo mundo, né? Então, tá tudo certo. E agora eu queria falar um pouquinho das perguntas. Eu já falei bastante aqui de como criar os posts, né? Falei tudo que vocês podem fazer. Eu só tenho uma coisa que vocês precisam focar: o conteúdo que vende, tá? E o conteúdo que vende é o conteúdo que aumenta o tempo da pessoa com você. Então, stories são muito importantes. Gente, grava stories com boleto atrás, não tô nem aí. Eu já gravei assim também. Dá seu jeito. Close Friends é muito bom. Então, eu já vendi lá no de inglês e já vendi aqui no de inglês. Eu vendia com listening dos posts, por exemplo. E GTV, você fazer uns vídeos um pouco mais longos, né? Umas aulas assim um pouco mais longas. Por quê? Porque a pessoa vê como é que você dá aula, a pessoa começa a gostar de você. São muitas pessoas que vão ver? Não, a maioria vai ver o Reels. Mas essas pessoas que focarem no GTV, essas pessoas que estão comigo aqui na live, 600 pessoas ao vivo, oh my God. Essas pessoas aqui, nossa, brincadeira, tá? Brincadeirinha, entendeu? Tem 2 zeros aí. Em lives semanais, a pessoa tá interessada em você, ela quer ver seu conteúdo, cara. Ela tá mais aquecida para comprar de você. Pensa nisso. Quem não faz, pensa nisso e faça. E o conteúdo que converte. Porque aí me perguntaram de tipo de funil na caixinha aqui. Tem que mostrar os resultados dos seus alunos, né? Tem que mostrar os seus bastidores, o que eu falei de livro, como você dá aula, o cenário. A Gabi falou focar só no livro, aí mostra que você não foca só no livro, dá uma orientação e aí chama para ação. Por exemplo,
sabia que eu tô com vagas abertas, não sei o que, para turma tal, não sei o que lá? Então, corre e se inscreve, porque eu não tenho muitas vagas, porque eu priorizo o atendimento individual. Então, se você quer ser meu aluno, a hora é agora, link na bio. Beijo. Como funciona? Aí você vai explicar tudo direitinho como é que é. Se é aula, vai ter aula, como é que é a aula? A aula é gravada, é ao vivo? Eu vou poder escolher o horário? Você tem horário só ali? É aula em grupo? É aula individual? Você tem depoimentos dos seus alunos? Você faz speaking ao vivo? Eu já fiz isso ao vivo. As minhas lives semanais, teve um mês que eu fiz todas chamando as pessoas para entrarem comigo para falar inglês. Foi bem legal também. Aí eles treinaram ao vivo ali. Aí eu dava assim 20, 30 minutos para as pessoas entrarem e elas treinaram. Aí eu botava aula de conversação grátis. Então, conversa comigo toda, sei lá, era quarta às 4 horas, era alguma coisa assim. E fazer uma oferta irresistível. O que é uma oferta irresistível? Você tem que falar, é tipo assim, uma oportunidade única, que não vai estar mais esse preço, que não vai ter mais. Ou quem entrar agora vai ganhar uma coisa muito legal, vai ganhar um material. E aí, como que ela vai chegar lá no ponto B? Ela está aqui no ponto A, como que ela vai chegar no ponto B? Então, por exemplo, você não vai falar, talvez, da fluência, né? Atinge a fluência em 6 meses. Pelo amor de Deus, nós não somos esses teachers, né? Porque tem muito por aí já. E aí, você pode falar, por exemplo, como melhorar, como sair do básico para o intermediário em 1 ano. Já tá bom. Ou em 6 meses. Ou aprenda inglês no seu ritmo. No seu ritmo. No seu ritmo é uma promessa que dá para fazer, porque daí você faz com aulas gravadas. Então, pensa nessa oferta e fala assim, só vai estar esse preço agora. Na próxima turma vai aumentar. Então, essa é uma oferta irresistível, tá? E aí, para você fazer isso, tem que ter antecipação. Então, sempre fala do seu produto, pode convidar para evento, para live, para workshop, falar que vai ser incrível, falar que a pessoa vai aprender muito, que vai ser muito poderoso, usa sempre adjetivo, né? Incrível, poderoso, maravilhoso, tudo, porque isso chama. Então, se você usa título chamativo, chama mais atenção, né? Faz o post da sua live, post dos bastidores, pode abrir seu Close Friends de graça e dar muito conteúdo lá, e aí depois chamar para aula particular com você. E botar assim, é amanhã, ou então faltam 5 dias, falta não sei o que, falta não sei o que lá. Você pode fazer tudo isso. Agora, tem alguns exemplos de posts aqui. Tem post lista que você pode fazer, que a gente já falou. Carrossel, live, Close Friends, esquema visual, que é o mapa mental, IGTV, pode abrir caixinha de pergunta, pode ser caixinha de pergunta no feed, e aí você leva para os stories, ou você pode botar responda nos comentários. Notas, abrir seu bloco de notas, fazer uma lista ali, tirar um print e postar. Tá muito, muito na moda isso. Post Twitter, falar uma frase e repostar no Instagram, né? Mensagem de celular, fazer como se fosse uma mensagem. Fotos, que nem eu falei, que aumenta a sua interação. Aula nos stories, e aí você faz um feed. Hoje tem uma aula nos stories. Eu já fiz isso aqui nesse perfil. Sabia que hoje tem aula nos stories? As visualizações aumentaram bastante. Estilo de vida, falar o que você acredita, o que você não fala. Por exemplo, eu posso falar que por eu ser bariátrica, eu tenho que ter um estilo de vida diferenciado. Quebra de padrão, você pode fazer assim, pare de estudar inglês como uma salada. Aí você bota uma foto de você segurando uma salada, por exemplo. Algo assim que... Como assim inglês, salada? Fazer uma coisa meio doida. Eu fiz um desses esses dias, até para pedir um ovo frito, você vai ter que rebolar. Pedir um ovo frito, você vai ter que rebolar? Aí depois eu expliquei que tem várias formas de falar ovo frito em inglês e que a maioria ninguém sabia, né? Post collab, por exemplo, a Gabi tá aí e a Bia tá aí. Vamos fazer um post em collab? E aí eu falo, dou uma dica, a Gabi dá outra e a Bia dá outra. Então a gente pode fazer uma capa. Eu, Bia e Gabi, 3 dicas nossas para você arrebentar no inglês. Arrase. E aí, dica 1, aí bota a Dani. Dica 2, bota a Bia. Dica 3, bota a Gabi. Ou, sei lá, wherever. No meu perfil, bota eu primeiro ou eu por último. No da Bia, bota...
e faz post em collab. Isso chama atenção pra caramba, tá? Porque eu não vejo muita gente fazendo isso aí, não. E o que as pessoas não estão esperando, né? Isso aqui é óbvio, né? Tudo que não está esperando. E tudo é capa. Tudo é capa. A capa tem que ser chamativa. Essa foi a aula de hoje. Credo que delícia, amei. Amei também. Ó, como fazer post topo de funil? Parece que o pessoal só quer ver memes e reels engraçados. Primeira coisa, post topo de funil, essas são as perguntas para quem está aqui. Para quem topo de funil já é Reels, né? Reels normalmente é topo de funil. Você pode até fazer venda no final, mas normalmente Reels são topos de funil, meme também. Às vezes tenho uma ideia, mas penso tanto em como postar que quando eu vejo alguém postou primeiro, mas ninguém postou do jeito que você postou. E aí? Tu vai deixar de postar porque outra pessoa postou? Sério, eu falei logo no início da live, ninguém vai falar como você. Ninguém vai falar como você. Só ideia boa. Aqui comigo as coisas são de qualidade, né, Gabi? Pô, claro. Fico bitolada com teachers, parem de postar dicas. Eu já falei disso, né? Então, você vai postar dicas, você só não vai dar esse nome dicas, tá? É só não dar um nome dica. Bota sugestão, como eu faria. Tempo pensando no design do post e acabo desistindo de postar e como ser constante. Tá, então olha só, design. Primeira coisa, tem uma live aqui que eu falei assim, como fazer postagens. E nessa live eu ensinei um design super simples. O meu design é super simples e eu vou lá e sigo sempre isso. Gente, na dúvida, vai no mais fácil. Não precisa inventar a roda. Faz o arroz com feijão que tá tudo certo, entendeu? Faz um post tranquilo, mas com conteúdo muito bom. E aí depois você foca no resto. Normalmente, o que eu faço? Eu escrevo no Word o que eu quero falar, que daí no Word vê erros, né? Aí depois eu passo para o Canva, e aí no final eu vejo a capa. No final eu penso na capa. Eu faço primeiro o carrossel e aí depois que eu vejo a capa. Eu não fico. Se eu fizer a capa antes, vai dar isso, vai dar ruim. E como ser constante? Bom, foi o que eu falei. Você tem que ver o que é constância para você. Lá no início da live eu falei isso. Você consegue postar quantos dias? 3 dias. Então você vai ser constante. Você vai ser constante 3 dias na semana. Isso é a sua constância. Tem gente que não posta todo dia, tá tudo certo, gente. Não tem problema nisso. Não é esse o problema, tá? E eu tenho atividades. Eu quero saber. Eu tenho 3 atividades aqui. E para ter essas atividades, quem está ao vivo vai ter que me mandar uma palavra-chave no direct. E a palavra-chave no direct vai ser atividade. Tá? Então, eu vou terminar a live aqui. Quem está vendo essa aula gravada aqui vai ter as atividades depois. E vocês aqui no Instagram, vocês me mandam no direct, eu vou encerrar a live. Vocês vão botar atividades no meu direct e eu vou enviar as atividades que vocês vão fazer para vocês poderem melhorar tudo isso que eu falei aqui para vocês nos posts. Beleza? Mais alguém tem alguma dúvida? Senão eu já passei tudo que eu tinha que passar. Vou mandar. Linda. Dando um tempo aqui. Vou encerrar aqui. Para quem está aqui, eu vou mostrar... Não vou mostrar, não. Eu vou deixar abaixo. Vou encerrar a gravação aqui e let's bora!